Que a paz do Senhor Jesus esteja em nosso coração, em nosso pensamento e em todo o nosso ser. E que essa paz que Ele nos deixou em João 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz te dou. Não te dou como o mundo dá. Não se atemorize nem turbe o vosso coração. Essa paz que Jesus nos deu é aquela que excede todo entendimento. Aquela que você está no meio de uma guerra, mas não tem problema, nada vai te atingir. Você está guardada pelo Todo-Poderoso. Você está escondida debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então é essa paz que Jesus nos deu. Aquela que, independente de qualquer conflito, seja esse interno ou externo, aquele que vem de fora, você não vai se abalar. Por quê? Você sabe que está debaixo da potente mão de Deus. E que é Ele que tem cuidado de vocês, né? Lá na carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está dizendo: lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Eu creio demais nesta promessa. E você deve crer também. Igual eu já falei para vocês, eu me agarro muito nas promessas de Deus, porque eu sei que Ele cumpre, porque Ele é fiel para cumprir. A Bíblia fala que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então eu creio de todo o meu coração na palavra maravilhosa do Senhor e em cada promessa que Ele tem feito a mim. Então, em nome de Jesus, creia você também, tá aqui. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer um momento de oração. Pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé. Só que a nossa fé é aumentada lendo a Bíblia, ouvindo sobre a Bíblia, mais ainda lendo, porque é um convencimento direto do Espírito Santo ministrando ao teu próprio coração. Por isso que eu insisto tanto para que vocês leiam a Bíblia. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você não tem fé, você não consegue agradar a Deus, porque nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Nós temos salvação porque acreditamos que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E a nossa fé é justamente porque nós lemos a Bíblia. Eu leio a Bíblia, então eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E é por esse motivo que eu digo que vocês precisam ler a Bíblia, viu? Em nome de Jesus. Vamos orar e falar com o Senhor? Pai querido, aqui estamos para glorificar o teu nome, para dizer que o Senhor é o Todo-Poderoso e que sim, nós acreditamos que estamos escondidos debaixo da tua poderosa mão e que o Senhor tem nos protegido, o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro. Sabemos que estamos seguros, Senhor, estamos seguros contigo. Neste momento, Senhor, nós queremos fazer aquilo que foi dito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Queremos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Meu Senhor e meu Deus, neste momento, nós acreditamos, Senhor, que nós temos aquela paz que Jesus nos deu em João 14, verso 27. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu te dou. Não se atemorize, nem turbe o vosso coração. Quando ele estava dizendo isso, ele estava falando: eu te entrego uma paz perfeita, aquela que vai te deixar feliz, que não vai deixar que você sofra, mas não fique preocupado, não fique com temor e não se preocupe com nada. É isso que ele estava dizendo. E em outras palavras também ele disse: não andeis ansioso com coisa nenhuma. Busque primeiro o reino do céu e todas as coisas vai vos ser acrescentada. O reino do céu, um coração puro, um pensamento puro, né? Umas ações que edificam a minha vida e a vida do outro, ações que agradam a Deus, palavras que agradam a Deus.
Busque primeiro o reino do céu e todas as coisas vão ser acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Que a gente possa crer, Senhor, nas tuas promessas que está escrito na Bíblia, porque o Senhor quer cumprir todas elas em nossa vida. Pai querido, aqui estamos mais uma vez para começar mais um capítulo da tua palavra, né? Para receber mais instrução sobre o reino do céu e sobre todas as coisas concernente ao reino. Para saber mais sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos começar hoje, Senhor, o livro de Lucas. E eu peço ao Senhor que venha ministrar ao nosso coração tudo o que a gente precisa saber concernente ao reino do céu. Nós queremos, Senhor, saber tudo sobre Ti e queremos ter intimidade com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter disciplina, diligência, para que a gente possa ouvir a Tua voz, falar contigo, fazer momento de oração, momento de adoração, porque o Senhor é o grande e o todo-poderoso. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é quem a gente procura no momento de angústia. Que o Senhor venha retirar, Senhor, toda a angústia e aflição do nosso coração, nos dando a paz. Porque está no nosso alcance controlar a nossa mente e o nosso coração. Porque o Senhor falou que a gente tem que ter domínio próprio, o que significa que nós somos capazes de controlar as nossas emoções. Claro que somos, né, Senhor? Porque nós somos imagem e semelhança Tua. Que a partir de agora, todos nós saibamos controlar a nossa mente e o nosso coração. E sim, mandar sair toda enfermidade da nossa vida, todo sentimento ruim, tudo, todo mal nós podemos mandar sair da nossa vida. Porque o Senhor nos deu autoridade para fazer isso em nome de Jesus. Marcos 16, do versículo 17 e o versículo 18, ele disse: Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem em meu nome. Eles vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vão pegar em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então quer dizer, você tem autoridade, por crer em Jesus, você tem autoridade para mandar todo mal sair da tua vida e para mandar todo mal sair da vida de qualquer pessoa que Deus mandar chegar até você ou mandar você ir até aquela pessoa. Então, Deus está nos dando uma promessa ali e ela vai se cumprir mediante a nossa fé. A gente tem que crer que Jesus vai fazer. Amém? Que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração. Cada palavra lida aqui. Que a nossa mente e o nosso coração agora seja liberto de qualquer coisa que possa tirar a nossa atenção e a gente mantenha o foco agora no nosso estudo. Que assim seja, em nome de Jesus. Se você não pegou a tua Bíblia ainda, pausa o vídeo, corra lá e pega a Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Do versículo 1 está dizendo: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, pareceu, depois de cuidadosamente investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Toda a palavra na Bíblia, ela é para edificar a nossa vida. É por isso que a gente acredita. E todo cristão sabe que foi edificado e que a vida dele melhorou depois que ele começou a estudar a Bíblia e conhecer as verdades do reino. Do versículo 5 ao 25, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Glória a Deus, ó Senhor, que a gente consiga viver de forma irrepreensível diante de Ti. No versículo 7 está dizendo: eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando.
E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. No versículo 16 está dizendo: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você vai ficar mudo e não pode falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Vamos parar só por aqui, só para mim falar alguma coisinha sobre o assunto. Olha, veja que Zacarias e Isabel eram avançados de idade. E pelo que eu entendi, Zacarias era um sacerdote e ele já orava em prol de ter um filho. Porque o anjo Gabriel falou para ele que Deus atendeu a oração dele. E aqui está dizendo que ele era avançado de idade e Isabel também era. E quando o anjo Gabriel falou para ele, ele teve dúvida. E ele falou: como é que eu vou saber se é verdade essas coisas, já que eu e ela somos avançados de idade? E aí ele falou: eu sou Gabriel e eu vim a serviço de Deus. E eu estou te falando que a partir de agora você vai ficar mudo, até que essas coisas se cumpram. Então, veja bem, ele era sacerdote, conhecedor das Escrituras. Conhecedor das Escrituras, já havia anos que estava querendo um filho e ele não chegava. Chegou agora neste momento, né, onde a gente está lendo aqui. E ele era sacerdote, conhecedor da palavra de Deus e das promessas de Deus, como a gente agora está conhecendo as promessas de Deus. E ele duvidou. Deus não se agrada quando a gente duvida, e eu acabei de falar na nossa oração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui, ele duvidou de que essas coisas iam acontecer. E ele ficou mudo até que João Batista nasceu. No versículo 22 está dizendo que quando ele saiu, ele não conseguia falar para o povo estava lá fora esperando, porque o sacerdote ele entrava no santuário para que Deus falasse com ele e ele saísse e falasse com o povo. Só que naquele momento, Deus falou exclusivo só para ele, né? Deus não falou para que ele contasse para o outro, não foi uma revelação para ele falar para o próximo, para as pessoas que estavam lá fora. Foi só para ele. E ele realmente, né, se ele tivesse acreditado, talvez ele podia contar essa boa nova lá fora. Mas como ele não acreditou, essa boa nova ele não contou, e não contou mais nada, porque ele não tinha voz para falar mais nada, porque a voz dele foi tomada e ele ficou mudo. E o povo estava lá esperando, e ele não falou nada. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Mas o povo entendeu, ele teve uma visão no santuário, por isso não está conseguindo falar. E aí, no versículo 23, está dizendo que aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Porque ali ele ficava ali uns dias ali servindo como sacerdote. Aí terminou o dia do ministério dele, ele voltou para casa. E passados os dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Isabel falou, essa fala no versículo 25, que foi isso que Deus fez para ela, dando ela um filho para acabar com a vergonha dela diante das pessoas, porque naquela época
as mulheres que não tinham filhos, né? Os homens também que não tinham filhos, era vergonhoso para eles, porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, né? São presente do Senhor, dádiva do Senhor, os filhos, né? Então, toda mãe e pai que tem filho, até hoje tem que pensar, é uma herança, é um presente que Deus me deu. E naquela época, muito mais, né? Naquela época, não ter filhos, as pessoas eram consideradas como se fossem amaldiçoadas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Do 1 ao 38, está falando sobre como sucedeu a visita do anjo Gabriel a Maria. No versículo 27 está dizendo que ele foi enviado a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto? Se eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então hoje o anjo foi embora. Esse exemplo de Maria aqui, ele precisa ser seguido por nós, todos nós, né? Homens e mulheres. Há na Bíblia vários relatos de pessoas que foram chamadas por Jesus e seguiu ele imediatamente, como é o caso dos discípulos. Aqui Maria estava noiva de José. Ela sendo noiva, ela não podia nunca aparecer grávida. De acordo com a lei dos homens, ela nunca poderia aparecer grávida. Se ela aparecesse grávida, ela poderia ser apedrejada e morta. Ela era virgem e pura, mas era serva do Senhor. Serva e obediente, porque quando o anjo Gabriel chegou até a ela e falou para ela: Salve, agraciada, ela se assustou. E quando ele falou que ela ia ser mãe, sem ter tido intimidade nenhuma com nenhum homem, ela ficou mais assustada ainda. E falou: Como que isso vai acontecer, visto que eu, sou virgem? E ele falou: O que de você vai ser gerado vai ser do Espírito Santo. Não tenha medo, né? Então, quando o anjo falou isso para ela, ela logo imediatamente falou: Que se cumpra conforme a sua vontade. Eis-me aqui. Faça conforme a tua vontade. Em outros versículos fala: Eis-me aqui a serva do Senhor, faça conforme a tua vontade. Então, essa parte que Maria falou, eis-me aqui, deve ser seguida por todos nós, né? Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Espírito Santo. Cumpra na minha vida o teu querer, cumpra na minha vida a tua vontade. Retira de mim tudo que não é seu. Um coração ignorante, retira de mim. Um coração que guarda rancor, retira de mim essa dificuldade de perdoar, retira de mim todo pensamento que não é teu. Eis-me aqui, cumpra a tua vontade em minha vida. É isso que a gente deve dizer. Esse é o exemplo que a gente deve seguir, né? Dizer que a gente é a serva do Senhor, que ele deve cumprir na nossa vida a vontade dele e não a nossa. Glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. E aqui também foi o anjo Gabriel que fez o anúncio, né? Ele fez o anúncio para Zacarias de que Isabel ia ficar grávida.
e fez o anúncio para Maria. Versículo 39 ao 45. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, da mãe do meu Salvador. Pois logo que me chegou aos ouvidos a vossa saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja, mais uma vez aqui, quando a gente vai falar sobre esterilidade, né? As mulheres que querem ter filhos e não têm filhos, na live houve um caso onde uma mulher falou que queria ter filhos e ela pediu oração. E aqui, a gente nem falou de Isabel, que teve o João Batista, né? E ela era estéril. A gente falou de Sara, falou de Ana, falou de Raquel, né? Que foi estéril e Deus abençoou ela dando filhos. Então, em nome de Jesus, que a gente creia, porque está dizendo aqui que nada é impossível para Deus, nada. No versículo 37, porque para Deus não há nada impossível. Não há nada significa que não existe problema que Deus não resolva. Ele resolve todos os problemas. Sim, uma mulher que é estéril pode ter filhos. Uma pessoa que está enferma de uma doença mortal pode ser curada imediatamente. Como eles falam, né? Doença em fase terminal. Deus pode curar imediatamente. Deus pode restaurar tudo na sua vida se você quiser e crer. Porque Ele está dizendo que nada é impossível para Ele. É uma promessa de que tudo que você está vivendo não é impossível para Deus resolver o seu problema. Não é impossível para Deus entrar na tua causa. Não é impossível para Deus te dar solução. No 46 ao 56 está falando sobre o cântico de Maria. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A honra, a glória, o poder para todo sempre é de Deus, porque é tudo dele, para ele são todas as coisas. Glória, glória seja dada ao Senhor. Do versículo 57 ao 66 está dizendo: Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: De modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: Mas você não tem nenhum parente com esse nome? Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tábua, ele escreveu: O nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que o ouviram guardavam no coração, dizendo: Que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Cântico de Zacarias, versículos 67 ao 80. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo.
Aqui ele está falando de Jesus. Como havia prometido desde a antiguidade por boca do seu santo profeta, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, os adorássemos sem temor, glória a Deus, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse que vai dirigir os nossos pés pelo caminho da paz e vai nos iluminar aqueles que estão nas trevas é Jesus. Glória, glória, glória. Aqui acaba o capítulo 1 de Lucas. Louvado, 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 louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso ver essas ações de Deus para com o ser humano. É muito, 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 muito gracioso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus abençoe você e toda a sua família. Olha, é importante que você medite nessas palavras que a gente leu. Se você não assistiu esse vídeo lendo na Bíblia, pega a tua Bíblia e assista o vídeo novamente, para que você compreenda a grandeza de detalhes nesse capítulo 1 de Lucas, onde o anjo Gabriel anuncia para a chegada de duas pessoas muito importantes que ia passar por aqui, que era João Batista, preparando o caminho do Senhor, e Jesus. Deus abençoe. Que o Senhor encha você de graça, de paz, de amor e de alegria. Amo vocês em Cristo Jesus. Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.